mercado de saúde era uma coisa, enfrentar Kamala Harris é outra, talvez seja até mais fácil, mas o posicionamento é diferente. Sobre isso é que vai falar agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, o Guilherme Macalossi. Muito bom dia, Macalossi. Bom dia, Thaís. Bem-vinda de volta. Bom dia, Pedro Campos, Sônia, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente. E deixa eu apontar aqui que os republicanos, na verdade, não estavam assim tão desprevenidos em relação à possibilidade do Joe Biden renunciar ao seu intento de reeleição. Isso porque se nós formos somar aí tudo que aconteceu nos últimos dias, e foi muita coisa, nós vamos de uma apresentação desastrosa do Biden no debate, no final de junho, depois o episódio envolvendo Donald Trump com o atentado, e que obviamente deu ao Trump o que nos Estados Unidos se chama momentum. Trump começou a crescer em todas as pesquisas nesse final de semana. Eu fiquei acompanhando o desempenho de Trump em relação a Biden nos swing states, nos estados que em eleições votam ou em democratas ou em republicanos. Por exemplo, a Pensilvânia. Pensilvânia é um estado chamado de swing states exatamente por isso. Numa eleição vota no republicano, na outra eleição vota no democrata. Foi, aliás, na Pensilvânia em que o Trump sofreu o atentado terrorista, atentado contra a sua vida. Aquele rapaz que tentou matá-lo, obviamente, tentou de alguma maneira implementar uma ação radical ali, felizmente frustrado, sendo alvejado no momento em que disparou contra o candidato republicano. Mas na Pensilvânia vai se decidir uma parte da eleição e na Pensilvânia Trump vencia Biden com larga margem. E era mais ou menos nessa média que o Trump vinha se apresentando em relação ao atual presidente dos Estados Unidos. Então, obviamente, o Comitê Democrata e as principais lideranças democratas passaram a pressionar Biden até que, afastado da campanha com Covid-19, ele só conseguiu vislumbrar um caminho: se afastar de uma possível candidatura à reeleição, como aliás aconteceu com Lyndon Johnson nos anos 60, abrindo caminho para o Bob Kennedy, que depois foi assassinado. Pois bem, os republicanos, observando esse cenário, já estão direcionando as suas canhoneiras para a Kamala Harris, que é uma figura que precisa ser ainda muito conhecida e que precisa enfrentar certas dificuldades inerentes até à sua posição. Ela foi designada por Biden para chefiar a política de fronteira nos Estados Unidos. E não por acaso, Pedro, Thaís e nossos telespectadores, é exatamente essa uma das principais linhas de crítica dos republicanos em relação ao governo de Biden. A Kamala Harris será imediatamente identificada como a grande responsável por aquilo que os republicanos chamam de o caos nas fronteiras. Eles chamam de open borders, as fronteiras abertas, a imigração desenfreada e os efeitos disso calculados pelos republicanos em relação aos indicadores sociais, aos indicadores econômicos e, mais do que esses dois indicadores, os indicadores de violência. Até 2022, eu não cheguei a pegar dados mais recentes, mas até 2022 a Kamala Harris era a vice-presidente mais impopular da história dos Estados Unidos. Ela terá de unir o partido e buscar para vice-presidente alguém que seja a sua própria antítese. No caso, Kamala Harris, mulher negra e de origem, aliás, com pais nascidos em outros países, a Kamala Harris vai ter de buscar um vice que seja moderado e branco, provavelmente o governador da Pensilvânia, ou alguém com um perfil semelhante, alguém, aliás, destacado pela moderação, já que dentro do espectro ideológico americano, e nós temos que considerá-lo, ela é uma candidata bastante à esquerda, inclusive à esquerda de Joe Biden. Isso também vai fazer com que os republicanos explorem
a sua posição ideológica, fazendo com que ela seja colocada como um risco à ideia de uma sociedade aberta e capitalista nos Estados Unidos. O confronto, entretanto, agora tende a se acirrar na medida em que o grande ativo de Kamala Harris é ter o que Joe Biden já não tinha mais: disposição e retórica para enfrentar, como a Thaís bem descreveu, um candidato que tem como característica a agressividade e a capacidade de impor suas ideias.